E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Olha, eu quero começar com uma provocação, uma pergunta que talvez vocês já tenham se feito em algum momento. Por que que uma mesma passagem da Bíblia, às vezes um único versículo, pode gerar interpretações tão, mas tão diferentes? A gente vê isso o tempo todo, né? Algumas pessoas leem um texto e encontram ali uma mensagem de pura libertação, de inclusão. Outras, lendo exatamente as mesmas palavras, encontram uma mensagem de condenação, de exclusão. Como isso é possível? A resposta, na maioria das vezes, não está no texto em si, mas na metodologia, nas ferramentas que a gente usa para ler. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos mergulhar fundo nas ferramentas e nos métodos da exegese do Novo Testamento. A exegese é essa disciplina rigorosa que nos ajuda a ir muito além de uma leitura superficial. O nosso objetivo aqui não é só ler as palavras, mas entender o mundo que existia por trás delas, para a gente poder buscar com honestidade intelectual o significado que aquele texto tinha para as pessoas que o receberam pela primeira vez. Pense nisso como a diferença entre olhar para um mapa antigo e achar bonito, uma relíquia, e saber usar esse mesmo mapa para encontrar um tesouro escondido. A exegese nos dá as coordenadas, a bússola, e a nossa meta hoje é equipar cada um de vocês com essa bússola e com esse mapa para que vocês possam navegar pelas escrituras com muito mais profundidade, com mais precisão e, acima de tudo, com mais fidelidade ao que o texto realmente queria dizer. E é exatamente aqui que todo começa. Essa pergunta, que parece tão simples, é a questão fundamental que move todo o nosso esforço, tanto acadêmico quanto espiritual. O que o autor bíblico realmente quis dizer ao seu público original? Parece fácil, mas a complexidade por trás disso é gigantesca. Pensem comigo, como é que nós, leitores do século XXI, cheios da nossa bagagem cultural, tecnológica, com nossos valores, nossa filosofia de vida, podemos ler um texto escrito há quase 2000 anos e de fato compreender a mensagem original dele? Por exemplo, pensem nos nossos conceitos de democracia, direitos individuais ou até realização pessoal. Tentar encontrar essas ideias, do jeitinho que a gente entende hoje, numa carta que Paulo escreveu para uma comunidade lá no primeiro século, seria um erro grotesco. Seria como tentar achar uma rede Wi-Fi numa vila da Galiléia na época de Jesus. É uma projeção, um anacronismo que distorce completamente a mensagem. Então, o nosso maior desafio é esse: aprender a ler sem impor as nossas ideias, os nossos preconceitos, as nossas agendas sobre o texto. A nossa meta é aprender a ouvir a voz do autor, e não apenas o eco da nossa própria voz. E para a gente conseguir responder essa pergunta fundamental, a gente usa a disciplina da exegese. A palavra em si, que vem do grego exegiomai, já nos dá a maior pista do que se trata. Significa conduzir para fora, extrair, puxar para fora. Eu gosto muito de pensar na exegese como uma espécie de arqueologia textual. O oposto da exegese é uma coisa chamada exegese. Eis, em grego, significa para dentro. A exegese é o erro de a gente ler as nossas próprias ideias para dentro do texto. Sabe, é fazer o texto dizer o que a gente quer que ele diga para confirmar o que a gente já pensa. A exegese, pelo contrário, é um trabalho de descoberta, não de invenção. Pensa num arqueólogo de verdade. O que ele faz? Ele não chega num sítio arqueológico e constrói uma estátua moderna em cima das ruínas. De jeito nenhum. Ele pega as ferramentas dele, o pincelzinho, a espátula, o maior cuidado do mundo, e começa a remover, camada por camada, a poeira, a terra, tudo que o tempo acumulou ali por cima, para finalmente conseguir desenterrar o artefato original, o significado que o autor queria comunicar para sua audiência primária. É esse o nosso trabalho. Beleza, então, para nossa expedição arqueológica não virar uma bagunça, a gente precisa de um mapa, de um roteiro bem definido. E o nosso roteiro tem 6 etapas, 6 paradas obrigatórias que se constroem uma sobre a outra, de uma forma bem lógica. Primeiro a gente começa com os fundamentos, a crítica textual, que é a base de tudo, para a gente ter certeza de que o texto grego que a gente está lendo é confiável. Depois a gente vai cruzar a ponte da tradução, que é super complexa. Em seguida a gente faz um mergulho profundo no contexto da época. Com essa base toda pronta, aí sim a gente vai para a análise do texto em si, a gramática, a literatura. A partir daí a gente junta tudo na síntese teológica. E finalmente a gente chega na etapa final, que é a aplicação. Como trazer isso para a nossa vida hoje. Então, bora dar o primeiro passo. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada é a crítica textual. Eu sei, esse nome pode soar um pouco intimidador, né? Crítica textual. Parece que a gente vai sentar aqui para criticar a Bíblia no sentido de encontrar falhas, de diminuir a autoridade dela. Mas, gente, a verdade é exatamente o contrário. A crítica textual é, na verdade, a ciência e a arte de reconstruir, com base em todas as evidências que a gente tem, o texto do Novo Testamento da forma mais próxima possível daquilo que os autores originais, Paulo, Marcos, João, de fato escreveram. É uma disciplina com princípios super rigorosos, muito parecidos com os que os historiadores usam para reconstruir qualquer outro texto da antiguidade, como as obras de Platão ou de Homero. Pensem na crítica textual como o alicerce de um prédio.
todo o nosso edifício de interpretação vai ser construído em cima dela. Se esse alicerce não for sólido, se o texto que a gente está usando não for confiável, não adianta nada. A interpretação mais brilhante do mundo vai desmoronar, porque ela foi construída sobre areia movediça. Tá, mas por que essa ciência é tão necessária assim? A resposta é bem direta. Porque a gente não tem os manuscritos originais, os chamados autógrafos, de nenhum livro do Novo Testamento. Nenhum. O que sobreviveu ao longo desses 2000 anos foram cópias de cópias de cópias, todas feitas à mão por escribas durante séculos, muito antes da invenção da imprensa lá com Gutenberg. E olha, qualquer um que já tentou copiar um texto longo na mão sabe, erros acontecem, é inevitável. Alguns erros são acidentais, sem querer. Existe um fenômeno com um nome complicado, homoiteleuton, que é quando o olho do escriba, já cansado, está copiando um texto e pula de uma palavra para outra palavra lá na frente que tem uma terminação parecida e ele simplesmente omite todo o trecho que estava no meio. Acontece. Mas outros erros foram intencionais. Muitas vezes os escribas eram bem intencionados, sabe? Eles tentavam corrigir o que parecia ser uma dificuldade teológica ou tentavam harmonizar uma passagem de um evangelho com a de outro evangelho para ajudar o leitor. O trabalho da crítica textual é exatamente esse, identificar e avaliar todas essas variações para chegar o mais perto possível do original. E agora vem um paradoxo que eu acho fascinante. Embora a gente não tenha os originais, a gente tem uma riqueza de cópias, de evidências textuais que não tem paralelo em nenhuma outra obra do mundo antigo. Nós temos hoje mais de 5.500 manuscritos gregos no Novo Testamento, alguns completos, outros em fragmentos. Para vocês terem uma ideia, para a gente comparar, da Ilíada de Homero, que é um texto fundamental da cultura ocidental, a gente tem cerca de 1.800 manuscritos. Das obras de Platão, a gente conta nas dezenas. Então, essa abundância de manuscritos do Novo Testamento é uma bênção por dois motivos. Primeiro, significa que a base textual que a gente tem é muito mais segura do que a de qualquer outra obra da antiguidade. E segundo, essa quantidade enorme de material nos dá muitos dados para comparar, para triangular as informações, e isso permite que os estudiosos identifiquem onde e por que as variações provavelmente surgiram. Só que essa riqueza também é o nosso desafio. Significa que a gente tem centenas de milhares de leituras variantes. E a tarefa do crítico textual é justamente pesar as evidências para cada uma delas, para fazer a reconstrução mais provável do texto original. E é importante saber que esses mais de 5.500 manuscritos não são todos iguais. Eles são datados e classificados com base no material em que foram escritos e no estilo da escrita. Os testemunhos mais antigos que a gente tem são os papiros, que datam lá do século II a IV. Eles foram escritos no material mais comum e barato da época, principalmente no Egito, que era a folha de papiro. O problema é que também era o material mais frágil. Depois a gente tem os unciais. Esses são manuscritos majestosos, escritos em letras maiúsculas em pergaminho, que é um material feito de pele de animal tratada, muito mais caro e muito mais durável. O pergaminho se popularizou a partir do século IV. É por isso que os grandes códices que a gente tem, como o Códice Sinaítico e o Vaticano, são tesouros tão completos e bem preservados. E, finalmente, a grande maioria dos manuscritos que a gente possui são os minúsculos, escritos numa letra cursiva que era mais rápida e eficiente. Esse estilo se tornou comum a partir do século IX. Cada tipo de manuscrito tem sua própria história e contribui de um jeito único para o nosso quebra-cabeça. Agora, a parte realmente interessante é como os estudiosos organizam esses milhares de manuscritos. Eles não são só um amontoado de documentos. Eles são agrupados em famílias textuais, que compartilham características em comum, provavelmente porque foram copiados numa mesma região, seguindo uma mesma tradição. A família alexandrina, que veio do Egito, é representada pelos manuscritos mais antigos e, em geral, mais confiáveis. Ela é conhecida por ter leituras mais curtas e, às vezes, gramaticalmente mais difíceis, porque os escribas de Alexandria eram famosos pelo rigor e pela precisão. Já a família ocidental tem uma tendência a parafrasear, a expandir o texto, a dar uma explicadinha. E a família bizantina, que representa mais de 90% dos manuscritos que a gente tem, é, na verdade, muito mais tardia. A tendência dela é harmonizar as passagens, criar leituras mais suaves e fáceis. Querem um exemplo clássico? A doxologia do Pai Nosso, em Mateus 6:13, aquela parte que diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Essa frase está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos da família alexandrina. Ela só começa a aparecer de forma consistente nos manuscritos bizantinos, bem depois. Isso sugere que foi uma adição litúrgica da igreja que, com o tempo, acabou entrando no texto bíblico. É por isso que a maioria das bíblias modernas coloca essa frase entre colchetes ou numa nota de rodapé. Certo. Então como é que os estudiosos decidem qual dessas variantes é a mais provável de ser a original? Eles usam um método chamado ecletismo racional, que é basicamente pesar diferentes tipos de evidência. Vamos pegar um exemplo prático. Lá em 1 Coríntios 13, no verso 3, Paulo fala sobre o amor. Alguns manuscritos dizem, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, uma imagem de martírio supernobre. Só que outros manuscritos, igualmente antigos e importantes, dizem outra coisa, e se eu entregar o meu corpo para que eu possa me gloriar. E aí, qual é a original?
A evidência externa está dividida, as duas leituras têm bom suporte. Então a gente vai para a evidência interna. Aqui a gente usa um princípio chamado lectio difficilior, que significa a leitura mais difícil é a preferível. Por quê? Porque um escriba, ao copiar um texto, tem a tendência de suavizar uma dificuldade, de corrigir o que parece um erro. A leitura para que eu possa me gloriar soa muito estranho no meio de um capítulo sobre o amor que não se orgulha, certo? Um escriba seria muito mais tentado a mudar essa frase estranha, gloriar, para a imagem nobre de ser queimado do que o contrário. Ninguém ia pegar uma frase sobre martírio e trocar por uma sobre orgulho. Portanto, a leitura mais difícil, para que eu possa me gloriar, tem mais chance de ser a original porque ela explica melhor como a outra variante, mais fácil, surgiu. É esse tipo de raciocínio cuidadoso que guia as decisões. Então, o ponto crucial que eu quero que vocês guardem dessa sessão é o seguinte: crítica textual não é um exercício de ceticismo para minar a fé de ninguém. Muito pelo contrário, é um profundo ato de fidelidade. É o esforço para a gente honrar os autores originais, usando as melhores ferramentas acadêmicas que a gente tem para ouvir as palavras deles com a maior precisão possível. E só para tranquilizar, a grande, esmagadora maioria das variantes textuais é trivial. Tipo, a diferença entre escrever Cristo Jesus ou Jesus Cristo. E nenhuma delas afeta qualquer doutrina central da fé cristã. Mas o trabalho minucioso do crítico textual garante que a nossa exegese, a nossa interpretação, seja construída sobre a fundação mais sólida que a ciência histórica pode nos oferecer hoje. Muito bem. Uma vez que a gente estabeleceu com o maior grau de certeza que a gente consegue qual é o texto grego, a gente se depara com um próximo grande desafio. A verdade é que a grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, não lê grego koiné fluentemente no café da manhã. Então, como é que a gente constrói uma ponte que seja, ao mesmo tempo, fiel a esse texto original e totalmente compreensível para nós, no nosso idioma, o português? Esse é o trabalho complexo e, eu diria, artístico da tradução. E como a gente vai ver agora, toda e qualquer tradução é em si mesmo uma forma de interpretação. Não existe tradução 100% neutra. As diferentes bíblias que a gente tem em português geralmente se encaixam num espectro entre duas filosofias principais de tradução. De um lado, a gente tem a equivalência formal, que busca ser mais literal. O foco dela é replicar a forma do texto original, palavra por palavra, tentando até preservar a ordem das frases do grego. Do outro lado do espectro, a gente tem a equivalência funcional ou dinâmica, que tem outro foco. A prioridade dela é reproduzir o significado e o impacto que o texto original tinha no leitor. Vejam o exemplo de Romanos 3,25. Na versão Almeida Revista e atualizada ARA, que é mais formal, a gente lê: ao qual Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Percebem como a estrutura é complexa? Ela está tentando espelhar a longa e densa sentença grega de Paulo e usa até um termo técnico, propiciação. Agora olhem a nova versão transformadora NVT, que é mais funcional. Ela diz: pois Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Notem a diferença. Ela quebrou a frase em partes menores, reordenou os elementos para ficar mais claro em português e traduziu o conceito teológico de propiciação pelo seu significado funcional, sacrifício pelo pecado. Nenhuma das duas está errada, elas só servem a propósitos diferentes. A formal é excelente para um estudo aprofundado para quem quer ver a estrutura do grego. A funcional é ótima para leitura devocional ou para leitura em público. O trabalho de uma boa equipe de tradução é de uma complexidade absurda. Não é algo que um Google Tradutor consiga fazer, de jeito nenhum. Imaginem um comitê de tradutores. Eles começam com o melhor texto grego crítico disponível, o Nestle Aland. A partir daí, eles mergulham de cabeça no contexto histórico. Por exemplo, o que a palavra sarx, que a gente geralmente traduz como carne, significava para o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas? Era o corpo físico? Era a natureza pecaminosa? Era a humanidade em geral? Eles debatem as nuances da gramática. Este caso genitivo é subjetivo ou objetivo? E no final de todo esse processo, eles fazem escolhas, sabendo que nenhuma palavra em português vai ter exatamente o mesmo campo de significado da palavra grega original. Cada escolha, portanto, é um ato de interpretação. E é exatamente por isso que nós, como estudantes sérios da Bíblia, nunca, jamais devemos depender de uma única tradução. Usar e comparar várias versões de qualidade é absolutamente essencial para o nosso estudo. E essa citação do Nazelli ilustra um ponto fundamental sobre o objetivo da tradução: a comunicação precisa e clara. A mensagem do Evangelho, por si só, pode ser considerada ofensiva ou um escândalo para algumas pessoas. O problema é quando a nossa tradução cria uma barreira desnecessária, um ruído que não estava no original. Um exemplo muito atual disso é o debate sobre a linguagem de gênero. A questão aqui não é ser politicamente correto, mas sim ser preciso na tradução. Por exemplo, a palavra grega anthropos
pode significar homem no sentido de macho, mas também pode significar ser humano em geral, dependendo do contexto. Da mesma forma, a palavra adelphoi, irmãos, era frequentemente usada nas cartas antigas para se dirigir a toda a comunidade, homens e mulheres. Se o termo original era contextualmente inclusivo, uma tradução que usa apenas o masculino em português hoje pode, para um leitor moderno, comunicar uma exclusão que não estava na intenção do autor. A meta, como diz o Nazelli, é que a mensagem do texto, e não a barreira da nossa tradução, seja o foco da conversa. Portanto, pessoal, entender as teorias por trás das traduções da Bíblia não é um mero exercício acadêmico, uma curiosidade. É uma habilidade prática e fundamental. Isso nos capacita a avaliar criticamente a principal ferramenta que a maioria de nós usa no dia a dia. Saber por que a NVI soa diferente da Almeida Revista e Corrigida, ou por que a Bíblia de Jerusalém tem aquelas notas de rodapé tão extensas, nos transformam em leitores mais conscientes e em intérpretes mais responsáveis. A gente se torna capaz de fazer perguntas melhores e de chegar a conclusões exegéticas mais robustas, sem ficar refém da interpretação de um único comitê de tradução. Agora sim, a gente já tem um texto grego confiável e já entende como ele chega até nós através da tradução. O próximo passo da nossa jornada é uma imersão profunda. A gente precisa fazer uma viagem no tempo e mergulhar de cabeça no mundo em que o Novo Testamento nasceu. Tem um estudioso famoso que disse uma frase que eu acho genial. Ao ler as cartas de Paulo, nós estamos lendo a correspondência de outras pessoas. Pensem nisso. Para você entender a correspondência de alguém, especialmente uma carta que foi escrita para resolver um problema específico, você precisa saber alguma coisa sobre a vida daquela pessoa, sobre a cultura dela, sobre os problemas que ela está enfrentando e sobre a situação para a qual ela escreveu. Esse trabalho de reconstruir o mundo por trás do texto para entender o mundo dentro do texto é o que a gente chama de análise de contexto. E como a gente faz para reconstruir esse mundo? Os exegetas recorrem a uma gama enorme de fontes. Do lado judaico, a gente tem os escritos de Flávio Joséfo, um historiador que descreveu a guerra entre judeus e romanos, e de Filo de Alexandria, um filósofo que nos mostra como o judaísmo daquela época dialogava com o pensamento grego. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, nos dão uma janela fascinante para a seita dos essênios, mostrando um tipo de judaísmo super fervoroso e apocalíptico que existia na época de Jesus. Do lado greco-romano, historiadores como Tácito e Suetônio nos dão a perspectiva romana sobre os primeiros cristãos. Mas de todas essas fontes, a mais importante de todas é a própria Bíblia. O Antigo Testamento não é só um contexto, ele é o solo, o DNA teológico e cultural de onde todo o Novo Testamento brota. E o livro de Atos dos Apóstolos é o nosso guia histórico indispensável para entender o mundo das missões de Paulo, nos dando todo o pano de fundo para as cartas dele. Uma abordagem mais recente que tem enriquecido muito a nossa compreensão é a chamada crítica sociocientífica. Basicamente, ela nos ajuda a entender os roteiros culturais daquele mundo, os valores que todo mundo compartilhava sem nem precisar dizer. Conceitos como honra e vergonha, por exemplo, eram absolutamente centrais na cultura mediterrânea da época. Pensem na parábola do filho pródigo. Para nós, hoje, é uma linda história sobre perdão, mas para a audiência original, o ato do pai de correr ao encontro do filho era profundamente vergonhoso. Um patriarca, um homem de status, não corria em público, isso era coisa de criança. Mas esse ato de vergonha pública demonstra um tipo de amor que quebra, que transcende todas as convenções sociais de honra. Entender essas dinâmicas sociais nos permite ver com muito mais clareza como o texto bíblico às vezes opera dentro dessas estruturas culturais e, em outros momentos, como aqui, as subverte de uma maneira completamente revolucionária. Agora, é importante a gente saber que existe um debate acadêmico sobre o peso que a gente deve dar a todo esse conhecimento de fora da Bíblia. Alguns teólogos, como o Wayne Grudem, que é citado aqui, expressam uma certa cautela. Eles argumentam que, embora o contexto enriqueça muito a nossa leitura, ele não é estritamente necessário para que a gente entenda o sentido correto do texto. Essa perspectiva enfatiza uma doutrina chamada de clareza ou perspicuidade da Escritura, que afirma que a mensagem central da salvação é clara e acessível a qualquer leitor sincero, mesmo sem um diploma de história antiga. Isso cria uma tensão saudável para nós intérpretes. Por um lado, o contexto não pode controlar o significado a ponto de só os especialistas conseguirem entender a Bíblia. Por outro, ignorar completamente o contexto pode nos levar a erros de interpretação bizarros. O equilíbrio está em ver o contexto como uma moldura que nos ajuda a apreciar a pintura, que é o texto, com mais clareza. Mas a gente tem que lembrar sempre que a obra de arte principal é a pintura, não a moldura. Resumindo a ópera, a análise contextual nos protege de cometer o erro do anacronismo, que é ler nossos valores, nossa realidade do século XXI, de volta para um texto do primeiro século. A analogia da ligação telefônica é perfeita para isso. Tentar interpretar a Bíblia sem entender o contexto é como ouvir só um lado de uma conversa no telefone. Você até pode pegar umas ideias gerais, mas vai perder todas as nuances, o tom de voz, as piadas internas, as referências implícitas e muito provavelmente vai acabar entendendo tudo errado.
O contexto nos dá o outro lado da linha. Ele nos fornece o cenário, os personagens, o enredo que dão vida, cor e sentido profundo às palavras do texto. Ok, agora sim a nossa jornada nos leva do mundo ao redor do texto para o mundo dentro do texto. A gente já estabeleceu o texto grego, já entendeu a ponte da tradução e já montou o cenário do contexto. Agora é hora de colocar o próprio texto debaixo do microscópio. A gente vai analisar a estrutura dele, as palavras, a gramática, a sintaxe. É aqui que a gente vai, de fato, dissecar a linguagem para descobrir como o autor construiu seu argumento e transmitiu seu significado. Essa é a parte mais técnica, eu admito, mas é também uma das mais recompensadoras de todo o processo. Essa análise funciona como se a gente estivesse usando o zoom de uma câmera, sabe? A gente começa do macro e vai chegando no micro. Primeiro, a visão mais ampla de todas, o gênero literário. Ler uma carta como Romanos, que é toda cheia de lógica e argumentação, exige uma abordagem completamente diferente de ler uma narrativa, como o Evangelho de Marcos, ou um texto apocalíptico como o de João. Cada gênero tem suas próprias regras de leitura. Depois, a gente dá um zoom e olha para a estrutura do livro inteiro, para o fluxo de pensamento do autor. Em seguida, um zoom mais apertado, para o contexto imediato, como é que a nossa passagem, lá em Filipenses 2, se conecta com o capítulo 1 e com o capítulo 3. Ignorar os vizinhos de um texto é uma receita para dar tudo errado na interpretação. Daí, a gente analisa a estrutura interna da nossa passagem, como as frases se conectam umas com as outras. E, finalmente, a gente chega no nível micro, no significado das palavras-chave específicas dentro daquele contexto. E quando a gente chega nesse nível micro, no estudo das palavras, a gente precisa tomar muito cuidado com algumas armadilhas comuns, que a gente chama de falácias exegéticas. A falácia etimológica, por exemplo, é achar que o significado de uma palavra está na sua raiz. A palavra eclésia, igreja, vem de ek, fora, e kaleo, shanar. Mas no primeiro século, quando alguém usava essa palavra, ela simplesmente significava assembleia, reunião. Ninguém ficava pensando na etimologia dela. Outra falácia muito comum é a transferência de totalidade ilegítima. Funciona assim. A palavra grega cosmos pode significar universo, pode significar a humanidade, ou pode significar o sistema mundano que é hostil a Deus. Seria um erro gigantesco pegar todos esses significados e despejar em cima do texto de João 3,16, porque Deus amou o cosmos. Ali, o contexto deixa claro que significa a humanidade. O significado de uma palavra é sempre determinado pelo uso que o autor faz dela num contexto específico, e não por todos os significados possíveis que ela tem num dicionário. E por fim, a gramática e a sintaxe são o esqueleto que sustenta todo o texto. Vamos olhar para um exemplo crucial que está na tabela, a blasfêmia do Espírito, em Mateus 12:31. Em grego, essa frase usa o caso genitivo, e a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a função desse genitivo aqui? Ele indica uma blasfêmia que é produzida pelo Espírito? Isso não faria o menor sentido teológico. Ou ele indica uma blasfêmia que é dirigida contra o Espírito? A análise da sintaxe nos ajuda a determinar que se trata de um genitivo objetivo, que indica o alvo da ação. A blasfêmia é contra o Espírito. Naquele contexto, significava atribuir a Satanás a obra que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus. Percebem? Ignorar essas nuances da gramática não é um errinho qualquer. Pode nos levar a conclusões teológicas completamente absurdas. É o caminho mais rápido para a gente distorcer o significado que o autor queria comunicar. Então, o ponto crucial aqui, pessoal, é este. A análise literária e gramatical nos obriga a desacelerar. Ela impede que a gente passe os olhos correndo pelo texto e tire conclusões baseadas só na nossa impressão. Ela nos ancora no próprio tecido do texto, nos mostrando como o autor constrói o seu argumento, como ele usa a linguagem para persuadir, para ensinar, para emocionar. É aqui que a gente descobre a lógica e a arte que existem por trás das palavras. E isso nos protege de impor os nossos próprios significados ao texto, porque nos força a lidar com aquilo que de fato está escrito ali. Depois de toda essa análise detalhada, essa nossa escavação arqueológica, onde a gente separou todas as pecinhas, chegou o momento da síntese. O trabalho agora é juntar tudo de volta. O objetivo desta etapa é ir além do que a passagem significava naquele contexto específico lá do primeiro século e começar a construir a ponte para o seu significado teológico, um significado que seja duradouro, universal, conectando a nossa passagem com a mensagem mais ampla de toda a Escritura. A exegese é o nosso fundamento, mas ela não opera sozinha num vácuo. Ela precisa dialogar com outras disciplinas teológicas. A teologia bíblica, por exemplo, pega os resultados da nossa exegese sobre o reino de Deus no Evangelho de Marcos e pergunta como esse tema se desenvolve desde Gênesis até Apocalipse. Já a teologia sistemática vai perguntar, ok, com base em tudo isso, como é que a gente pode articular uma doutrina coerente sobre o reino de Deus? E a teologia histórica nos dá uma dose de humildade, perguntando,
Como é que Agostinho, Lutero, Calvino ou os teólogos da libertação, aqui na América Latina, entenderam esse mesmo conceito? Essa conversa entre as disciplinas é o que nos protege de sermos arrogantes nas nossas conclusões e de criarmos interpretações excêntricas que ignoram 2000 anos de reflexão da Igreja. E esse slide ilustra um conceito fundamental na interpretação, que é o círculo hermenêutico. Funciona assim: ninguém chega para ler o texto de forma 100% neutra, como uma folha em branco. Todos nós temos uma teologia pré-existente, um conjunto de crenças. E como Nazelli aponta, essa nossa teologia influencia a forma como a gente lê o texto. O perigo é quando a gente deixa a nossa teologia controlar a exegese, sabe? Quando a gente força o texto a se encaixar no nosso sistema de crenças. A gente acaba criando um cânone dentro do cânone. Por exemplo, alguém com uma teologia que enfatiza muito a soberania de Deus pode dar um peso enorme às cartas de Paulo, mas minimizar ou reinterpretar passagens como a da carta de Tiago, que enfatiza as obras. O círculo hermenêutico saudável é um diálogo constante. A nossa teologia informa a nossa exegese, mas a nossa exegese cuidadosa e honesta precisa ter permissão de refinar, de corrigir e às vezes até de desafiar nossa teologia. A etapa da síntese, portanto, nos força a fazer a grande pergunta. Depois de toda essa análise detalhada, qual é a ideia teológica central e duradoura que o autor está comunicando aqui? A gente não está mais falando apenas da situação específica lá em Corinto sobre comer ou não comer comida sacrificada a ídolos. A gente está buscando o princípio universal por trás daquilo. Qual é a verdade sobre Deus, sobre a humanidade, sobre Cristo ou sobre a salvação que está sendo ensinada nessa passagem específica? E como essa ideia se conecta com a mensagem central do Evangelho, com a morte e a ressurreição de Jesus? É exatamente aqui que a gente começa a construir a ponte do significado situacional, lá do passado, para a verdade atemporal. Resumindo, a síntese teológica é o momento em que as peças do nosso quebra-cabeça exegético finalmente se juntam para formar uma imagem coerente. É como se a gente pegasse todos os artefatos que descobrimos na nossa escavação e os montasse numa vitrine do Museu da Grande Narrativa da Bíblia, mostrando como a nossa pequena passagem se encaixa na história épica da criação, da queda, da redenção e da consumação. Esse passo garante que a nossa interpretação não seja apenas correta nos seus detalhes, mas que ela seja também fiel à mensagem teológica ampla e cristocêntrica de toda a Escritura. Chegamos agora à etapa final da nossa jornada. E para muitos, essa é a etapa mais desafiadora, mas também a mais empolgante, a hermenêutica de aplicação. Se a exegese foi sobre extrair o significado lá do mundo antigo, a aplicação é sobre construir a ponte final e trazer essa verdade atemporal para a nossa realidade, para o nosso mundo, para as nossas vidas, aqui e agora. É aqui que o texto deixa de ser apenas um objeto de estudo acadêmico e se torna uma palavra viva, relevante e transformadora de Deus para nós hoje. Mas antes da gente sair correndo para aplicar o texto, essa citação do Haddon Robinson, um grande professor de pregação, serve como um alerta muito sério. A gente pode fazer um trabalho exegético impecável, gastar horas analisando o grego, o contexto, e em 30 segundos destruir tudo com uma aplicação superficial ou distorcida. Por exemplo, pegar a passagem "Tudo posso naquele que me fortalece", que Paulo escreveu de dentro da prisão sobre como ter contentamento no meio do sofrimento, e aplicar isso para garantir a vitória do nosso time num campeonato de futebol. Isso é uma aplicação que desonra completamente o significado exegético original do texto. A aplicação descuidada é um dos maiores perigos na pregação e no ensino hoje, porque é nesse momento que a tentação de fazer o texto dizer o que a gente quer que ele diga é mais forte do que nunca. Então, como é que a gente constrói essa ponte da aplicação de um jeito responsável? Um método muito útil é o que a gente chama de escada da abstração. Vamos dar 1 Coríntios 8 como exemplo. A situação original, lá na base da escada, era sobre cristãos em Corinto comendo carne que tinha sido sacrificada a ídolos. Subindo um degrau, a gente encontra o princípio específico daquela situação. Não use a sua liberdade cristã de um jeito que prejudique a fé de outro crente. Subindo mais um degrau, a gente chega no princípio amplo, transcultural, que vale para qualquer cultura. O amor ao próximo deve, muitas vezes, limitar o exercício dos nossos direitos e das nossas liberdades pessoais. Agora, lá do topo dessa escada, a gente pode descer de novo para a nossa realidade e encontrar situações análogas. A questão hoje para nós não é carne de ídolos, mas pode ser sobre o consumo de álcool, sobre certos tipos de entretenimento, sobre as roupas que a gente veste. O princípio do amor que limita a liberdade se aplica da mesma forma. Esse método é muito poderoso, mas exige sabedoria. A chave é identificar corretamente qual é o princípio transcultural.
E a pergunta que a gente sempre tem que fazer é: esse princípio que eu identifiquei é consistente com a mensagem do resto do livro e de toda a Escritura? A aplicação, para ser realmente eficaz, precisa ser concreta e contextualizada. Não adianta só a gente dizer ame o seu próximo. A gente precisa perguntar: como é que esse princípio do amor que limita a liberdade se manifesta nos desafios específicos que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil? Como ele se aplica às nossas discussões superpolarizadas sobre política nas redes sociais? Como é que ele molda o nosso comportamento no trânsito caótico das nossas cidades, as nossas decisões de consumo numa sociedade tão desigual ou o nosso engajamento com questões de justiça social? A aplicação fiel desce do céu do abstrato para a terra do concreto. Ela sai do universal e vai para o particular, tocando nas feridas e nos desafios da nossa própria realidade. Portanto, a aplicação não é um apêndice, sabe? Não é um pós-escrito que a gente adiciona no final do nosso estudo. Ela é o clímax, o objetivo para o qual todo o processo aponta. Uma aplicação fiel não é imposta ao texto, ela flui, ela nasce organicamente da exegese rigorosa que a gente fez. O objetivo final da exegese, especialmente no contexto da igreja, é a transformação. É ver a palavra de Deus cumprir o seu propósito de nos instruir, de nos corrigir, de nos treinar na justiça e de nos conformar pouco a pouco à imagem de Cristo, para que a gente possa ser agente de cura e de reconciliação neste mundo. E assim a gente completa a nossa jornada para tentar responder aquela pergunta inicial: o que o autor realmente quis dizer? A gente viu que a resposta exige um percurso, um método. Com a crítica textual, a gente estabeleceu o que o texto dizia, lá no seu formato mais original. Com a tradução, a gente trouxe essas palavras para o nosso idioma. Com a análise do contexto, a gente entendeu um mundo por trás do texto. Com a análise literária e gramatical, a gente viu como o texto comunica a sua mensagem. Com a síntese ideológica, a gente descobriu a grande ideia duradoura por trás das palavras. E, finalmente, com a aplicação, a gente perguntou o que essa verdade exige de nós hoje. Juntos, esses 6 passos formam um método robusto para a gente poder ouvir a voz do autor com fidelidade e responsabilidade. É claro que esta nossa conversa de hoje é só um ponto de partida, um aperitivo. Para aqueles que querem se aprofundar de verdade, eu recomendo fortemente a leitura de algumas obras de referência, muitas delas, felizmente, já traduzidas para o português. Os manuais de exegese de Gordon Fee, especialmente o Entendes o que Lês, de Craig Blomberg e de Andrew Naselli, são excelentes pontos de partida. Para estudos de palavras, o grande dicionário ditado por um brasileiro, o Moisés Silva, chamado NIDNTE, é simplesmente indispensável. O livro As Falácias Exegéticas, do D.A. Carson, é um clássico que todo estudante sério da Bíblia deveria ler. E para quem quer mergulhar na sintaxe do grego em português, o manual do Carlos Oswaldo Pinto e do Marcelo Dias é uma referência nacional de peso. Esses recursos com certeza vão abrir novos horizontes para vocês. E eu gostaria de encerrar com essa citação poderosa de Johann Albrecht Bengel, um estudioso alemão de séculos atrás. Ele resume, de uma forma que eu acho perfeita, o coração da exegese. Aplica-te totalmente ao texto, aplica o texto totalmente a ti mesmo. É um chamado duplo. Primeiro, há um rigor intelectual implacável, há uma dedicação total para a gente entender o texto nos termos dele. E segundo, há uma submissão espiritual completa, há uma disposição para a gente permitir que esse mesmo texto nos analise, nos molde e nos transforme. Por quê? No final das contas, a jornada da exegese não é apenas sobre a gente decifrar um código antigo, mas sobre permitir que esse código divino nos decifre. Que essa seja a nossa busca constante. Muito obrigado pela atenção de todos.